Bom dia, que alegria! Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos estar meditando em Marcos capítulo 14, o versículo 35 e 36, que diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui nós vemos uma passagem onde Jesus estava no jardim do Getsêmani. Ele estava ali, já estava próximo a hora que ele seria entregue, aos soldados ali para ser levado e ser crucificado. E ele pede ao Pai ali que, se possível, que ele sabia que tudo era possível ao Pai, que Deus passasse aquela hora, tão sofrida da vida dele. Mas ele diz que não seja feito o que ele quer, mas sim o que o Pai quer. Então, talvez hoje, você esteja passando algo tão difícil na sua vida, que você também tem feito essa oração a Deus, para que Deus passe esse momento de você, para que Ele possa te livrar dessa situação. Mas, muitas vezes, aquilo que você está passando e tudo que Deus permite na nossa vida é para um propósito. E ali também era um propósito. Jesus precisava passar todo aquele sofrimento para que nós sejamos, para que a gente pudesse ser salvo. Mas nós vemos ali que depois de todo aquele sofrimento, ele ressuscitou. Ele foi exaltado. Ele está sentado ao lado direito do Pai. E não existe nenhum nome aonde nós podemos ser salvos, libertos, curados, a não ser o nome de Jesus. Então, por que eu senti de trazer essa palavra? Para que você possa ter paciência de esperar essa obra ser consumada que você tem vivido e que tem sido tão difícil. Porque no final de tudo isso, você será exaltado. A palavra de Deus nos diz que a exaltação, a humilhação, ela precede a honra. Então, a exaltação, a honra vem depois da humilhação. Então, se hoje você está vivendo uma situação de humilhação, uma situação difícil, continua firme. Continua firme, porque vai chegar a hora em que você vai ser honrado nessa situação que você tem vivido. Então, Deus, nesse dia, Ele quer que nós entendamos isso, que nós precisamos ser perseverantes. Eu ouvi uma história uma vez, que um homem, ele comprou um campo e ali existia ouro e ele foi cavando, buracos ali para achar essa mina de ouro. Mas ele não conseguia, estava demorando e ele desanimou e falou para a esposa dele: vamos vender esse campo porque aqui não tem nada. E eles foram embora para a cidade, venderam esse campo e a pessoa que comprou o campo
comprou aquele lugar, continuou cavando dali aonde ele parou. E encontrou uma grande, encontrou uma mina de ouro ali. E eles na cidade viram pelo jornal, que estavam assistindo na televisão, que ali tinha sido encontrada uma grande mina de ouro. E eles se sentiram muito arrependidos de não ter tentado mais um pouco. Então, queridos, talvez você já tentou tanto e ainda não conseguiu nada. Continua, a bênção está aí. E você precisa só tentar mais um pouco, esperar mais um pouco. Nós vemos também na palavra de Deus Pedro, ele havia pescado a noite toda e não havia pegado nada, não havia pescado nada, mas Jesus apareceu e disse para ele: tenta mais, Pedro, lança a rede do outro lado. E ele fez isso e pegou grande quantidade de peixes. Então, queridos, nós precisamos continuar, não desanimar no meio da luta que estamos passando, porque Deus tem um propósito e Ele já preparou a bênção. Então, que nessa manhã Deus possa refazer as nossas forças, nos dar esperança, para que possamos chegar no lugar da bênção. Quando o povo andou no deserto, peregrinou no deserto, Deus preparou tudo ali para eles que eles necessitavam naquele tempo de deserto. Creia que mesmo você estando caminhando nessa dificuldade, Deus está cuidando de você e preparando tudo o que você precisa. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto, nessa dificuldade, mas Ele vai te levar no lugar da bênção, da vitória. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me tirou desse charco de lodo, dessa dificuldade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem propósito na nossa vida. E o Senhor, Ele permite situações para que possamos ser abençoados, para nos transformar, para nos fazer crescer. E o Senhor tem o lugar da bênção já preparado para nós. Nos dá força, nos dá ânimo, que nós possamos falar como Jesus, que não faça a minha vontade, mas a sua vontade, ó Pai. E que nós possamos crer que o Senhor vai nos levar para um lugar espaçoso, o lugar da bênção, do refrigério, Pai. Em nome de Jesus, alcança essa pessoa agora, Pai, que está desanimada, e coloca ânimo na vida dela para prosseguir, Senhor. Coloca essa pessoa que não está tendo a visão, ó Pai, de esperança, que tudo isso vai ser transformado. Que o Senhor agora coloca esperança no coração dela, coloca a fé, a certeza de que o Senhor está conduzindo ela para o lugar da bênção, o lugar de descanso. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém.